Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Edivaldo, esse que vos fala. Quero neste momento, amados irmãos, deixar aqui uma experiência de batalha com os espíritos que agem na oculta. Talvez você esteja sofrendo essa peleja, essa guerra, e até agora não teve coragem de conversar com ninguém. Esse é o momento de você se levantar, pois estamos fazendo uma campanha. Estamos agora a iniciar essa terceira campanha, um grupo de oração, intercedendo para que Deus venha estar te dando vitória. Este é o momento, esta é a hora. Escute essas experiências em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Isaías. Estou aqui para dar o meu testemunho. Eu espero que em nome do Senhor Jesus Cristo Ele venha ajudar, que Ele venha abrir os olhos, né, de muitas mulheres, principalmente de muitas mulheres, né. Eu tenho acompanhado o canal, eu comecei a campanha pela família, e foi graças a essa campanha pela família que eu descobri que algo na minha vida não andava para frente, estacionava, sabe, as coisas não evoluíam. Foi quando eu iniciei a campanha pela família que eu senti que meu útero, ele inchava como se fosse de mulher grávida, e já por um período muito grande, acho que meses já, meu corpo ele ficava como se fosse de gestante. Meus seios inchava muito e meu útero também. Então eu ficava praticamente uma mulher gestante sem estar gestante. E eu procurei nos médicos e eles falaram que poderia ter algum problema na glândula mamária, algum problema no útero, mas nunca encontraram. E aí eu encontrei o canal no YouTube e fiz pela minha família as 21 orações. E eu vi que todas as vezes era muito estranho, que todas as vezes que eu orava, meu útero inchava. Eu comecei a observar isso e falei pro meu filho, falei para minhas irmãs aqui em casa, falei, nossa, que estranho. Toda vez que eu oro, e principalmente à noite, que a gente tem o propósito de oração à noite, quando eu oro, meu útero dobra de tamanho, eu fico muito estranha. E eu sentia, eu já tenho um filho, e eu sinto, quem é mãe, quem já foi mãe, sabe que o seio, quando a criança vai mamar, ele enche de uma forma muito grande, ele se enche de leite, né? E os meus seios ficavam assim, como se tinha uma criança para amamentar. Aí eu terminei a campanha, e aí começou a campanha, essa nova campanha sobre o tema sobre marido espiritual. E é muito interessante que já há muitos anos eu sentia isso. Eu sentia que eu era tocada na madrugada. Eu sentia que as minhas partes íntimas, elas se repuxavam. Eu sentia que eu era tocada à noite. Eu sentia uma pessoa passando a mão em mim. E isso era mais forte antes de eu me converter. E há 6 anos atrás, antes da minha conversão, as pessoas diziam assim para mim, eu acho que você foi vítima de uma obra de macumbaria muito grande, porque eu vejo um trabalho interno dentro de você. E aí as pessoas oraram por libertação pela minha vida, mas é como o Senhor disse,
Não adianta você orar por problemas financeiros se o seu problema espiritual era com um homem espiritual. Tudo bem, eu passei por um processo de cura e libertação muito grande, até que eu não sentia mais esses toques, mas eu ainda sentia coisas muito estranhas durante a madrugada, muito estranho, muito estranho. Mas isso tudo veio, né, e sendo esclarecedor para mim, depois que eu comecei a fazer a campanha do marido estranho. Eu senti que o espírito que foi me dado em casamento, ele não queria que eu mudasse de casa. Eu sinto que a minha vida está toda amarrada por consequência de tudo isso. E vocês vão entender por quê. Há 4 anos eu tento mudar de estado e eu não consigo. E aí eu vinha me perguntando por que eu não conseguia, por que as coisas na minha vida não fluíam, por que é tudo amarrado. E acompanhando as orações, exatamente ontem, ou foi antes de ontem, o pastor orou pela minha questão. A moça que enche a barriga, enche o útero durante as orações, que Deus possa vir tocar nela. E aí, isso mexeu no mundo espiritual quando o Senhor orou por essa questão ontem. Eu tomei posse para mim. E eu fiquei orando, continuei em oração mesmo tendo terminado a oração. E foi muito ruim o que eu passei na madrugada de ontem para hoje. Então, eu senti que no mundo espiritual tá uma guerra muito grande. E ontem, quando eu deitei, pela primeira vez, não vou mentir para as irmãs e nem para o irmão, pela primeira vez eu senti esse espírito. Ele deitou sobre mim. Ele estava esperando eu me deitar. Como eu me deitei muito tarde por conta das orações, eu deitei 4 e pouco. Então, eu não estava dormindo, eu senti quando ele se deitou próximo de mim e começou a passar a mão em mim. Aí eu levantei de novo e comecei a orar muito forte e comecei a colocar de novo o vídeo, a live que eu tinha ouvido. E foi muito forte, muito forte, muito forte mesmo. Eu sentia, sabe, que tinha heranças, eu senti que tinha heranças, eu senti que tinha dotes, eu senti que tinha tudo. Por quanto tempo esse marido espiritual está na minha vida, eu senti que ele acha-se no direito de amarrar a minha vida aqui, nessa casa, porque ele é territorial, esse território é dele. Mas foi uma luta muito grande, uma batalha muito grande. Então eu quero deixar esse testemunho, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não acreditam, né? Que estão fazendo a campanha, mas ainda não acreditam que pode ter algo assim muito forte. Mas eu acredito e eu volto a reafirmar que não adianta você orar por uma área, sendo que a sua área em si é a que você possa estar casada com um homem espiritual através de trabalhos. Eu creio hoje que aquilo que viram no meu estômago era um trabalho de magia negra que foi feito para mim casar, porque foi muito forte ontem, muito, muito, muito forte. E eu vou contar, porque meu útero não me incha mais, nem os meus seios não me incha mais. Eu me sinto como se fosse, sabe, as campanhas vêm sido como se fosse quebras de aliança, quebras de corrente na minha vida. Hoje eu consigo evoluir um pouco mais. Hoje, depois das campanhas, eu sinto mais que as coisas estão leve, fluindo, sabe? E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou voltar
para mim testemunhar a minha cura e minha libertação total. Mas eu quero, Deus me cobrou muito na madrugada para me mandar esse áudio, porque tem muitas pessoas que que tá com medo. E não é para ter medo, é para guerrear, é para batalhar, sabe? Ou a gente acorda para ser livre e liberto, então a gente vai ficar a vida toda casado com algo no mundo espiritual que até a gente mesmo desconhece, porque eu desconhecia. Mas a partir de ontem, da oração de ontem, o mundo espiritual foi despertado e eu comecei a ver e sentir, porque eu vi. Deus me mostrou quem era o espírito que foi me dado em casamento. Então foi algo muito, muito forte. Então eu peço a Deus sabedoria, força e determinação para que através dessas orações, dessa campanha, nós sejamos livres pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu agradeço. Eu espero que vocês não desistam da campanha. Eu espero que esse áudio venha fortalecê-las para poder guerrear pela sua libertação. Amém? Fiquem todos com Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Neste momento, queridos, eu quero estar falando um pouquinho sobre esta situação. Alguma coisa que eu quero que os irmãos aprendam a dividir e discernir sobre aliança e tentação. Aliança no mundo espiritual é quando você tem sonhos frequentes. Caso você venha ter sonhos sendo atacado por cães, se você tem sonhos tendo relação conjugal com a outra pessoa, que seja do mesmo sexo ou sexo oposto. Então, você tem que saber discernir. Porque para participar desta campanha, irmãos, a pessoa tem que estar sofrendo com estes problemas de sonhos, de alianças espirituais, pessoas que acordam, às vezes molhado depois de ter os sonhos, pessoas que tiveram contato no mundo espiritual com mortos, com ex-maridos ou com namorados. Você tem sonhos frequentes, tendo algum tipo de contato com essas pessoas, então isso quer dizer que você está em aliança e o teu espírito está contaminado, porque a palavra diz que todos nós que temos essa esperança, 2 Coríntios 7, versículo 1, purifiquemos-nos de toda a contaminação da carne, do corpo e do espírito, da alma e do espírito, toda a contaminação da carne, da alma e do espírito. Bom, você tem que aprender a discernir o que é contaminação do espírito e contaminação da carne. A contaminação da carne, irmãos, ela vem através da carne, ela não vem através de sonhos. Apesar que muitas das vezes que você tem sonhos, está refletindo o mundo espiritual, ou o estado espiritual em que você se encontra. Então é necessário você discernir, porque Deus fala com o homem através de sonho e revela o que está acontecendo para que a sua alma seja livre. Então, amados irmãos, eu quero ler para você aqui em Tiago 1, versículo 12, 13 e 14. A palavra diz que bem-aventurado é o homem que sofre tentação. Então veja que a palavra já diz que o homem ele vai sofrer tentação. A tentação faz parte da nossa vida cotidiana
E faz parte também da carne. Nossa carne vai ser tentada sim, porque através da tentação que o homem é promovido, através da tentação ele sobe de nível espiritual. Através da tentação, a tentação é usada como muitos meios para provar a fé e o caráter do homem de Deus, para ver se tem uma essência verdadeira dentro dele. E muitas das vezes Deus permite que o homem seja tentado em alguma área da sua vida, para que ele venha vencer aquela área e se sobrepor ao arqui-inimigo, que nem Jesus, ele sofreu a tentação para que ele viesse dominar não só o mundo físico, mas o mundo espiritual. Então, queridos, ele diz que bem-aventurado, feliz é o homem que sofre tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida. Então a primeira coisa, todos que estão passando por algum tipo de tentação, eles vão receber a coroa da vida. E nós sabemos que a coroa da vida é a coroa de vida eterna, a salvação. Muitas das vezes a tentação leva ao aperfeiçoamento, a salvação, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esta coroa foi prometida para todos que o Senhor o ama. Mas no 3 ele diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. Então, uma coisa que você tem que entender é que Deus não tenta. Todo homem é tentado pelo tentador, pelos demônios, até mesmo pela sua própria carne, como a palavra de Deus diz aqui. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, então Deus não tenta. A tentação faz parte da nossa vida, mas não vem da parte de Deus, é permitida por Deus, mas cada um é tentado. Então, essa é a tentação da carne, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejos carnais, desejos imorais, desejos que está dentro do coração da pessoa. Então, mas cada um é tentado. Então, se de uma forma ou de outra você está sendo tentado, é porque ainda tem algo dentro de você que levou a você passar por essa prensa de tentação, por essa escola de tentação, para que você venha até mesmo vencer ou receber algo da parte do Senhor. Embora ele não tente, mas ele usa o meio da tentação para dar uma promoção ao crente. Todo homem é tentado, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado. A primeira coisa que a pessoa faz quando é tentado, a atração, através dos olhos. Aquilo que os olhos veem, ou ele vai cobiçar ou ele vai rejeitar. Porém, se ele rejeitar, ele venceu aquele momento de tentação. Mas primeiro os olhos veem, ele é atraído. E quando ele é atraído, ele tem a opção de rejeitar ou de alimentar. Quando o atraído é engodado, então você é atraído, aí você de repente é engoldado. Então, o que é engoldar? Engoldar é alimentar. Quando você é tentado, você tem a opção de alimentar aquela tentação ou de fugir da tentação. Lembra de José? José, quando foi tentado, ele resolveu fugir da tentação. E pelo fato dele fugir da tentação, ele foi promovido de um simples escravo, ele passou a ser o governador do Egito. Ali José recebeu a coroa de honra, quando ele fugiu daquela cena. Aí a palavra ainda diz, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Depois de havendo a concupiscência concebido, ou você
depois de conceber, de aceitar, de praticar o desejo que está na sua mente, no teu coração, aquilo que levou a você ser tentado, então neste momento você dá luz ao pecado. E depois da luz ao pecado, aí nasce o filho do pecado. Quem é o filho do pecado? A morte. Então todas as pessoas que depois de praticar o pecado, depois de passar o processo de tentação, quando pratica o pecado, ele gera o filho. E este filho que essa pessoa gera é a morte. E é aí neste momento que a pessoa recebe aquilo que a palavra de Deus fala em Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte, é 3:26, 23 ou 26, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a Bíblia ainda diz que, embora a pessoa tendo praticado a morte, recebido o salário que é a morte, ainda há uma esperança de receber um dom gratuito que é a vida eterna. E como é que você recebe? Através do arrependimento e da entrega. Então essa é a tentação da carne, irmãos. As pessoas são tentadas no espírito, é diferente. É através de sonhos, de encontros amorosos, de uma pessoa que você viu em uma cena de nudez, da televisão, filme, tudo aquilo que é exposto. Então, através disso, você pode adquirir uma aliança no mundo espiritual. E quando você adquire essa aliança, você passa a sonhar com coisas espirituais. Então, você já está aliançado com esses demônios. E posteriormente, até mesmo vem o casamento. Se você sofre com esses espíritos malignos, está na hora de casamento passar pelo processo de desligamento espiritual. É isso que eu quero esclarecer para os irmãos. O número que Deus abençoe a todos, em nome. Vamos estar fazendo Jesus, outra campanha, iniciando. Já está criado o grupo. Se você sentir e queira ser livre desses demônios, esta é a hora. Paz do Senhor. Pegue o nosso número e seja livre desta obra do mal.